Estamos chegando com mais uma edição da Sessão TV Atende. Meu convidado de hoje é o médico pediatra, Dr. Márcio Eli de Pontes. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Um prazer estar aqui novamente. Obrigado pelo convite. Dr. Márcio, a gente está em agosto e existe toda uma conscientização nesse mês em relação ao aleitamento materno. É importante falar sobre esse tema. Sim, sempre é importante falar, porque o aleitamento materno constitui uma prioridade para nós, pediatras. Por quê? Porque crianças que conseguem as mães que conseguem amamentar seu filho até o peito, no mínimo até os 6 meses de vida, estatisticamente, cientificamente falando, são crianças que ficam menos doentes, tá? Tanto nesse período de até 6 meses de vida, como para a vida toda. E o estímulo ao aleitamento materno já tem provado cientificamente a diminuição da mortalidade infantil no nosso país e no mundo. Hoje, aleitamento materno tem muito tabu, existe essa consciência da importância desse gesto? Bom, a gente sempre tem que ficar lembrando. Por quê? Porque o discurso é bonito, tá? Mas na prática falta, primeiro, mais conscientização por parte dos pais. Por que amamentar somente no peito, tá? Segundo, a gente precisa também uma rede de apoio, porque a mãe, principalmente o primeiro filho, começando a amamentar, pode ser um momento assim de muita insegurança. Então, ela tem que ter o apoio do marido, ela tem que ter o apoio da sua família, da sua mãe, da sua sogra, um apoio de todos que conhecem, dos profissionais que ela vai ter contato, desde o nascimento, o ginecologista, no hospital, o pediatra. Então, ela tem que ter uma rede de apoio para apoiar ela, porque existe um discurso muito bonito, né? Nossa, é importante tudo. Na prática, às vezes não acontece, surgem muitos problemas. E ela tem que ter esse apoio, ela tem que ter profissionais e pessoas capacitadas para explicar, para conduzir como resolver os primeiros problemas. Então, o primeiro filho, o sono do casal não é mais o mesmo, a criança acorda várias vezes de madrugada para mamar, a criança machuca o seio da mãe muitas vezes, às vezes é uma pega que está errada. Então, é muita coisa de orientação, de explicação, de mostrar como se proceder nesse momento. E nesse momento, se ela não tiver apoio, é muito fácil ela dar uma mamadeira para a criança, tá? Só que assim, a criança, quando você dá uma mamadeira, a maneira de sugar é muito mais fácil. Se a criança percebe logo, ela começa a recusar o peito. E o peito, para ser produzido, depende da criança sugar. Se a criança não suga, o hormônio não é produzido, o leite não desce, tá? Então, facilmente a criança vai para a mamadeira gera um custo, tá? Porque hoje é provado que leite de vaca não deve ser dado à criança até 1 ano de idade, e sim fórmulas. As fórmulas são leites especiais que tendem a imitar a composição do leite materno, mas nunca vão conseguir tudo que o leite materno tem. Por quê? Porque todas as doenças que a mãe já teve, os anticorpos que ela produziu de vacinas, tudo isso passa para o leite materno. Então, o leite materno traz uma proteção superior, natural. E nesse mês, especificamente nesse ano, cada ano, a Semana Mundial de Amamentação, o Agosto Dourado, ele tem um tema. E esse ano o tema é sustentabilidade, né? Então, amamentar é benéfico para a sociedade, é benéfico para o planeta, tá? Então, você elimina toda uma cadeia de preparo de leite, água para ferver, lata que vai ser jogada no lixo, né? Então, a gente está vendo essas mudanças climáticas, então, cada um tem como ajudar a melhorar o planeta, né? Olha para você ver que interessante, a semana a gente estava discutindo sobre isso, um copo plástico descartável. Você joga
no lixo quando você joga, né? E muitas vezes você não joga no lixo. Você sabe quanto tempo demora para ele se degradar? Muito tempo. 400 a 600 anos, tá? Então, o ideal é que ele seja reciclado, né? E a gente trocasse os nossos copos por copos de papel, canudo de papel, demora 6 meses. Então, o aleitamento materno, você, de graça, né? A família não vai ter custo, né? Muitas vezes a criança começa a alimentar, surgem as alergias, tem que ser um leite mais caro, tem que às vezes a prefeitura, o governo conseguir esse leite, gera custo para a sociedade, né? E é um meio mais natural do ser humano, assim como um animal na natureza, ele mama no peito, né? Depois que mama no peito, ele sai do peito, ele não toma nenhum leite mais. Esse seria o ideal. Até que idade? Quanto tempo deve durar a amamentação? O mínimo é 6 meses. Esse que a gente luta bastante. O mínimo 6 meses de leite materno exclusivo. A gente consegue levar a criança acompanhando direitinho e tudo, até 6 meses, sem necessidade da água, sem necessidade da fruta, comida, nada. Até 6 meses. Quanto tempo? 2 anos ou mais. É o que está a recomendação, tá? Mas, assim, é muito relativo, né? No mínimo 1 ano, para mim, é interessante. Depois de 1 ano, a criança começa a desmorder o seio da mãe. Mas eu tenho mães com 4, 5 anos amamentando ainda, tá? Então, é uma ação que a mãe tem que ter consciência, a família tem que ter consciência, porque a família tem que ajudar e não baixar a autoestima da mãe. Avó, eu não amamentei, por que você vai amamentar? Então, cada pessoa é diferente e cada filho é diferente. Você pode ter assim, você tem um pai e a mãe o mesmo, 2 filhos. Os 2 filhos são diferentes, mesmo a mesma criação, às vezes o mesmo alimento. Então, são diferentes. Então, amamentar, hoje, assim, 90% tem tranquilamente. São 2 sonhos da mãe quando ela engravida, é amamentar e ter um parto que a gente considera natural, um parto humanizado, um parto vaginal, né? E muitas mães acaba sendo uma decepção, porque acaba sendo uma cesárea. Não estou falando mal da cesárea, mais ou menos estatisticamente, 15% das mães seria necessário a cesárea, e não ao contrário que a gente vê hoje. Hoje a maioria estão nascendo de cesárea, as mães têm medo, eu falei assim, a vida inteira todo mundo nasceu de parto vaginal, parto normal. Mas as coisas estão mudando, né? Aqui a Santa Casa de Andradas investiu bastante, hoje a gente está parto humanizado, então a hora que você vai ver como é feito, tudo, dá um prazer muito grande no trabalho que eles estão fazendo. Então começa desde a gestação, o nascimento, então a gente considera hoje os primeiros 1000 dias de vida da criança importante, seria 9 meses dentro do útero da mãe e os 2 primeiros anos de vida, são sagrados para a gente fazer um adulto saudável. E o aleitamento é só benefício para a criança? Com certeza, é benefício para a criança, é benefício para a mãe, benefício para a sociedade, tá? Então, menos casos de diarreia, menos casos de processos respiratórios, tá? Menos casos de alergias e cientificamente provado também QI melhor de quem não amamentou. Quociente de inteligência, QI. Quem amamentou, quem tem um potencial de inteligência maior. Potencial, tá? Porque hoje o ser humano é complexo, tá? Você não depende da tua genética, depende da sua alimentação e depende dos fatores ambientais que você é criado. Um ambiente com drogas, um ambiente com violência, tem tudo para dar errado, né? E esse mês traz esse alerta, traz essa conscientização, e é importante falar para motivar, para incentivar cada vez mais que as mães façam o aleitamento, né? Sim, então hoje a gente tem uma rede de profissionais capacitados, tá? Tanto particular como pelo SUS, tem essa facilidade, tanto a gestante como a mãe, nos primeiros dias de vida, de ter esse apoio, tá? Então é importante, por exemplo, o que a gente faz aqui, a TV Andradas, no momento está fazendo, né? Informação em saúde, é uma coisa,
às vezes você não saber que existia que existisse assim tal serviço, que eu poderia conseguir uma consulta de graça, uma orientação gratuita, sem ter a informação que existe. Doutor, eu queria muito agradecer ao senhor a sua presença aqui hoje, essas informações tão importantes sobre o aleitamento. Eu que agradeço o convite e um prazer passar um pouquinho dessa experiência para as mães, né? Conversamos hoje na Estação TV Atende com o médico pediatra, Dr. Márcio Elide Pontes.